Olá a todos, bem-vindos ao podcast Neurociência, a ciência por trás do que somos. Hoje vamos estar à conversa com José Bill, que desde já dou as boas-vindas, para conversarmos um pouco sobre o mundo fascinante da neurociência e explorar como esta ciência pode ajudar a entender melhor o mundo e a nós mesmos. Junte-se a nós nesta jornada para desvendar os mistérios do cérebro humano. Vou colocar a primeira questão ao José, começando pelo início. Pedir-lhe que nos explicasse o que é a neurociência e porque é que é importante para o entendimento do mundo e também de nós mesmos. Olá Carolina, grato pelo convite e em particular por um tema tão interessante como a neurociência. Fico muito satisfeito de poder aqui contribuir também para a divulgação desta área, que é uma área muito promissora. Aproveito ainda antes de responder à sua questão de referenciar precisamente que disponibilizo o site neurociencia.pt, precisamente um site de divulgação e inclusivamente o e-book que vai estar nesse site, um e-book de distribuição gratuita, precisamente que é um guia básico de neurociência para iniciantes. Concretamente, relativamente à questão que me coloca, no fundo, o conceito de neurociência passa precisamente por ser o estudo do foro, obviamente, científico, do sistema nervoso e do cérebro, que abrange não só a componente da anatomia, como a componente da fisiologia, como também compreender o funcionamento que leva ao comportamento, à aprendizagem, no fundo, às emoções, a tudo aquilo que, no fundo, acaba por ser um mistério para nós e que vemos as nossas reações do dia-a-dia e que a neurociência estuda aprofundadamente o nosso cérebro e o nosso sistema nervoso para esclarecer todo esse mistério que é, de facto, o cérebro e a nossa mente. Um exemplo que posso dar é precisamente a aprendizagem, conhecermos o que é que acontece no nosso cérebro, o que acontece, como é que se processa no nosso sistema nervoso a aprendizagem. É um exemplo em concreto daquilo que a neurociência, de facto, aborda. Quais diria que são algumas das descobertas mais fascinantes na área da neurociência nos últimos anos? Bom, as descobertas mais fascinantes, em particular no século XXI, passam precisamente por duas situações que eu vou destacar, podia destacar muitas outras, mas duas em concreto. A neuroplasticidade, que significa a capacidade de o cérebro se adaptar e mudar ao longo da vida e, em termos de aprendizagem, em termos de respostas da experiência e não ser imutável. Portanto, há estruturas neurais que vão ser preenchidas com as novas experiências que advém precisamente do quê? Do outro aspecto muito, muito importante, que é a neurogênese. Ou seja, pensava-se antigamente que o cérebro morriam as células nervosas, que se chamam neurónios, e não havia a neogênese, ou seja, não havia formação de novas células nervosas. Na realidade, constatou-se que efetivamente existe, e essas novas células que se vão formar vão precisamente, células nervosas neste caso, vão precisamente se enquadrar dentro das estruturas neurais, possibilitando tudo o que seja a nova aprendizagem, as novas experiências, vão se adaptar a esses novos neurónios na estrutura das redes neurais para que tal aconteça de uma forma dinâmica e contínua e não estanque como se pensava anteriormente. E falando do nosso dia-a-dia, como é que os avanços na neurociência podem impactar a nossa vida cotidiana? Na nossa vida cotidiana posso destacar, por um lado, a parte do ensino, da educação, já aqui referenciei, portanto, a questão da aprendizagem é um aspecto relevante de que a neurociência explica como é que funciona a aprendizagem e tudo pode contribuir precisamente para ultrapassar quer dificuldades de aprendizagem, quer melhorar inclusivamente as performances de aprendizagem. É um aspecto que posso destacar. Por outro lado, tem a ver precisamente que com a redução de stress e a redução da ansiedade, nós, ao sabermos os mecanismos que são desencadeados no nosso cérebro
e a resposta desencadeada com o stress também podemos colmatar e introduzir estratégias que minimizem, de facto, essa situação, não só em termos médicos e em termos de farmacológicos, por exemplo, psicofármacos, como em termos de terapias não farmacológicas. Um dos exemplos é precisamente o mindfulness, em que ajuda as pessoas a reduzir o mal-estar, a ansiedade, o stress e, portanto, com base precisamente naquilo que é o estudo que a neurociência nos traz. Por outro lado, também podemos aqui salientar, em termos de saúde, nomeadamente as doenças neurodegenerativas, que o facto de sabermos, em termos genéticos, em termos de neurotransmissores e em termos das redes neurais ou dos receptores que possam ser afetados, no caso da doença de Alzheimer, da doença de Parkinson, etc., vão possibilitar compreender melhor a patologia em concreto e possibilitar mecanismos e estratégias, quer farmacológicas, quer não farmacológicas, que possibilitem diminuir a progressão deste tipo de doenças e, obviamente, possibilitar o seu tratamento e a sua prevenção, inclusivamente. É mesmo possível entender a mente através do estudo do cérebro? Quais é que são os desafios nesse sentido? Será que podemos entender a mente através do cérebro? É complexo. É complexo, é uma questão que tem sido levantada mesmo por neurocientistas, filósofos, psicólogos, tentam encontrar resposta para este tipo de questão que se põe. Aqui, o que é que eu posso salientar? Salientando um pouco aqui, talvez, a neuropsicologia, em que aquilo que se averiguou já na década de 90, o professor António Damasio, um neurocientista subejamente conhecido, fez testes experimentais em pacientes com lesões cerebrais e constatava que nessas zonas que eram afetadas não existia uma determinada emoção, um determinado comportamento, precisamente por haver um problema nessa zona do cérebro. E aí contribuiu, obviamente, para se compreender de alguma forma que o estudo do cérebro afeta, de facto, o estudo do cérebro contribui para compreendermos o problema de determinado tipo de situações e aquilo que acontece efetivamente na nossa mente. Sendo o José conhecedor da neurociência e especialista em massagem clínica, consegue dizer-nos de que forma é que a neurociência explica os efeitos da massagem? Boa questão, efetivamente, Carolina. Realmente, a massagem tem os efeitos psicológicos e neurofisiológicos. E vou destacar sobretudo esses dois, porque também há os efeitos mecânicos, há também os efeitos fisiológicos, vão desencadear os efeitos terapêuticos, mas sobretudo aqui vou destacar estas duas situações pelo seguinte. Por exemplo, um efeito psicológico pode ser até aquele que acontece imediatamente antes da massagem, só pelo ambiente, pela atenção do massagista, e esse efeito é desencadeado e a neurociência estuda de que forma? Compreendendo que há um estímulo que proporciona, por exemplo, a formação de dopamina, que é uma hormona que vai proporcionar o bem-estar, e depois, por exemplo, ao ser feita uma massagem em que diminui a dor, existe, de facto, a formação de endorfinas, que são hormonas que funcionam como analgésicos naturais e vão possibilitar diminuir a dor e criar também uma sensação de relaxamento e de agradibilidade. Portanto, obviamente aqui também a neurociência é preciosa e consegue explicar aquilo que a massagem tem de efeitos no organismo. Falando de distúrbios mentais, como é que a neurociência consegue ajudar-nos a lidar, por exemplo, com a ansiedade, a depressão? O que é que nos tem a dizer sobre isso? Sim, efetivamente, os distúrbios mentais, como a ansiedade, a depressão, a esquizofrenia, entre outros, de facto têm alterações, muitas vezes em termos químicos, com alterações dos neurotransmissores, serotonina, dopamina, por exemplo,
e temos muitas vezes alterações estruturais e funcionais de determinadas zonas do cérebro. E, consecutivamente, esse estudo que se faz neste tipo de circunstâncias vai possibilitar precisamente compreender e encontrar forma de tratar este tipo de doenças que são altamente complexas. É certo que há ainda um longo caminho a percorrer, uma vez que há, de facto, diversos psicofármacos que atuam neste tipo de situações, mas compreendemos que muitas das situações ainda é limitado e há um longo caminho a percorrer em termos do desenvolvimento quer de técnicas não farmacológicas, quer de psicofármacos que possam ajudar a ultrapassar este tipo de doenças, como são as doenças mentais. Qual é o papel da neurociência na educação e no desenvolvimento humano? Sim, de facto, a neurociência tem um papel muito relevante em termos de aprendizagem. Há pouco já referenciei o facto de existir a neuroplasticidade e a neurogênese, portanto, em que há a formação de novas células nervosas e que se adaptam nas estruturas neurais que possibilitam a nova aprendizagem e que resultam na nova aprendizagem e nas experiências ao longo da vida. De facto, transmite-nos de facto toda essa informação, como em termos de desenvolvimento humano, o conhecimento, por exemplo, das zonas relativamente que atuam, que são acionadas no cérebro com a linguagem, possibilita também a compreensão como o cérebro aprende e processa a linguagem, ajudando também a ultrapassar problemas, de facto, a esse nível. Tal como também em termos sociais e emocionais, conhecendo as emoções e as zonas ativadas do cérebro para cada uma das emoções e, consecutivamente, são processos neurológicos que vão também interagir de forma importante em termos sociais para o indivíduo e que pode e poderá ser sempre um campo promissor para ajudar a controlar as emoções, a gerir o stress, a ter um comportamento social mais aceitável e compreender aquilo que não corre bem para correr, de facto, melhor. Falando agora um pouco da tecnologia, ela está a impulsionar a pesquisa em neurociência. Quais é que são as possíveis ramificações éticas sobre esse tema? Sim, efetivamente a tecnologia é fundamental, porque aquilo que faz parte do estudo do cérebro é com recurso precisamente à neurociência computacional, portanto, a imagem que se consegue pela ressonância magnética funcional, consegue-se detectar as zonas de ativação cerebral através do fluxo sanguíneo e do oxigênio, e isso perceber-se que determinado comportamento, determinada ação, determinada emoção são vislumbradas através desse tipo de tecnologia, e isso é fundamental para todo este estudo que se faz no sistema nervoso e no cérebro. A inteligência artificial também é a partir do conhecimento do cérebro humano e toda a informação que se possa recolher vai proporcionar, em termos de forma tecnológica, em termos informáticos, possibilitar novos processamentos que poderão ser muito enriquecedores e ampliar, de facto, todo o estudo e a capacidade, no fundo, que a inteligência artificial tem também. Em termos também, outro exemplo que posso salientar, a questão da realidade virtual ou da realidade aumentada, que, de alguma forma, ajuda a estudar o comportamento humano e desenvolver novas intervenções terapêuticas, e, efetivamente, também. Em termos éticos, o que é que nós podemos aqui salientar? De facto, a dificuldade da confidencialidade e da privacidade, sobretudo dos dados dos pacientes, uma vez que muitas vezes ou quase sempre, é necessário a questão da recolha dos dados para depois ser feito o tratamento do mesmo e chegar-se aos estudos que estão a ser feitos. De que forma é que a neurociência pode contribuir para aprimorar o desempenho cognitivo e a criatividade também? Muito interessante essa questão. Eu sou um grande defensor e gosto de transmitir precisamente a questão do treino do cérebro.
E gosto de fazer uma similitude que tem a ver com, da mesma forma que vamos a um ginásio, treinar o físico, também podemos treinar o nosso cérebro, treinar as nossas emoções e, obviamente, melhorar não só o controle das emoções, como também melhorar a nossa aprendizagem, a nossa memória, e isso requer treino, requer metodologia e utilizar ferramentas para o efeito para, de facto, conseguirmos que tal aconteça. E, tendo o conhecimento como tal deve ser executado, através, obviamente, da neurociência, portanto, será, de facto, um passo muito interessante também a este nível. Também há um outro aspecto que ainda falando da criatividade e da cognição, portanto, da inteligência e da capacidade de processar o raciocínio. Eu gosto de salientar que a neurociência também nos demonstra que o sono, de facto, é absolutamente fundamental. E todo o estudo do sono advém precisamente do estudo do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso. E, consecutivamente, nós percebermos que é necessário uma determinada quantidade de horas de sono para estarmos bem, ou ultrapassar questões de insónias ou de privação de sono, são fundamentais para conseguirmos ter uma adequada performance, quer em termos de memória, quer em termos de aprendizagem. E, portanto, é mais aqui um ponto a salientar a este nível que gostaria de deixar aqui referenciado. Falando agora, e por fim, das principais áreas de pesquisa nas neurociências, atualmente quais é que diria que são as questões mais prementes a serem abordadas? As principais áreas de pesquisa, eu vou dar aqui alguns exemplos. A neurociência de desenvolvimento, uma vez que o cérebro é estudado desde aquilo que acontece desde a infância até à velhice, e há de facto processos que se vão desenvolver de forma diferenciada, e é importante esse estudo, e tem que ser um estudo contínuo e continuará a ser sempre também, uma vez que isso vai nos dar a informação dos mecanismos neurobiológicos que de facto acontecem e que muitas vezes dão-nos também respostas, incluindo até a questão dos fatores genéticos, ambientais e sociais, sobre determinadas doenças, como o autismo e o déficit de atenção, para citar outros exemplos diferentes. Da cognição, portanto, na aprendizagem ou na inteligência e do raciocínio, já falei também, que é de facto muito, muito promissor, até muito no sentido, diria aqui, gostava de ressalvar este aspecto, relativamente à questão do envelhecimento. Cada vez temos uma esperança média de vida maior, portanto será fundamental também aqui, cada vez mais, as mentes sãs dos nossos idosos, e isso, para que tal aconteça, tem que haver um conhecimento e um trabalho muito, muito interessante que se possa fazer a esse nível para que se propicie qualidade de vida na terceira idade. Queria salientar a questão da neurociência a nível das emoções. Cada vez mais há uma necessidade muito grande de saber como é que se deve controlar as emoções, e nós, conhecendo bem como deve, o que é que acontece no fundo no nosso cérebro, também temos possibilidade de prevenir, diagnosticar ou atuar de uma forma terapêutica, inclusivamente, de modo a poder gerir melhor as emoções, fomentar a inteligência emocional e a inteligência social, de modo a que consigamos, sobretudo, pessoas mais saudáveis e pessoas que tenham uma interação com as outras de uma forma também, obviamente, o mais saudável possível. Finalmente, gostava de destacar também, obviamente, a neurociência clínica, que estuda os fenómenos neurobiológicos relativamente àquelas doenças complexas, como, por exemplo, as doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson ou a doença de Alzheimer. Há outros dos aspectos que podemos aqui também salientar, que não queria deixar de referenciar. É a parte, obviamente,
que vai estar em constante desenvolvimento, a parte tecnológica, portanto, a neurociência computacional, uma vez que, quer pela inteligência artificial, quer pela tecnologia utilizada, vai nos ajudar bastante a descobrir cada vez mais, pelo todos os fenómenos que acontecem, extraordinários, sejam os fisiológicos ou os patológicos, aquilo que evidenciam doenças, e que serão, todas estas ferramentas tecnológicas são fundamentais para nos auxiliar a conhecer cada vez melhor o cérebro e saber como atuar, quer preventivamente, quer no diagnóstico, quer na terapêutica. José, muito obrigada por esta conversa tão interessante. É sem dúvida um tema fascinante e foi um gosto enorme partilhar estas ideias e estes pensamentos Agradeço, consigo. Carolina, o convite e esperarei por uma próxima oportunidade de fazermos um podcast sobre outro tema também. Muito obrigado. Sim. Esperamos poder conversar mais vezes consigo. Muito obrigado. Obrigada.